Gente, diverticulite é uma inflamação caracterizada por bolsas e quistos pequenos e salientes da parede interna do intestino que ficam inflamados ou infectados. Essas bolsas são conhecidas como divertículos. Apesar de poderem ser formados em qualquer parte do trato digestivo, como o esôfago, o estômago e o intestino delgado, são mais comuns no intestino grosso. Mas o que ocasiona esta infecção? Para conversar sobre esse assunto, eu e você vamos receber ele, que é cirurgião do aparelho digestivo, o nosso amigo Dr. Vinícius Cordeiro. Dr. Vinícius, bom dia, bem-vindo. Entra aqui em nossa salinha, doutor, bem-vindo. Prazer em conhecer, doutor. Né? Prazer foi meu. Que Deus abençoe, doutor. Quer dizer, diverticulite, doutor, ou seja, não é nada divertido. Não é nada divertido. Mas a notícia boa é que é um problema que acaba afetando uma minoria dos pacientes de um problema maior, que é ter divertículos no intestino. Entendi. Esse é um problema que é bastante comum, mas só uma pequena parcela dos pacientes acaba tendo essa complicação. Vamos conversar um pouquinho, doutor? Por favor, sente-se. Gente, o nosso doutor Vinícius já está aqui, cirurgião do aparelho digestivo. O assunto de hoje, diverticulite. Ite, a gente sabe que é inflamação, é infecção, doutor. Agora, qual é a função do divertículo, doutor? Na verdade, o divertículo ele não tem nenhuma função. Eles se formam por uma fraqueza na parede do intestino. Uma fraqueza? Sim. Nós temos vasos que nutrem o próprio intestino. O ponto onde esses vasos cruzam as camadas da parede do intestino é um ponto de fraqueza. E à medida que, com os anos que vão se passando, o nosso intestino sempre contraindo para empurrar as fezes até que cheguem a seu destino final, nesses pontos de fraqueza podem aparecer essas bolsinhas, essas bolinhas. Não depende do tipo de comida, do tipo de alimento que você está ingerindo, não depende, doutor? Sim, também depende. Tem influência, sim, de acordo com o tipo de alimentação que nós temos. Isso a gente pode ver claramente pela diferença de existência desses divertículos nas diferentes populações, ocidental e oriental, por exemplo. Entendi. O senhor trouxe algumas imagens, vamos mostrar para quem está em casa, né? Eu até gosto demais disso, porque através do visual a gente pode ilustrar aqui o tema. Doutor, o que nós estamos vendo aqui? Então, essa, Frei Reinaldo, é uma imagem de uma colonoscopia, ou seja, é uma endoscopia que vai avaliar o intestino grosso todo. Tá. Então a gente está olhando por dentro e aqui, como a gente falou, é uma bolsinha, né, uma bolinha para fora na parede do intestino. Essa é a visão da gente olhando por dentro. Então tem os ósteos, os buraquinhos, a entrada dos divertículos, e isso a gente pode ter no intestino grosso todo. Isso, o que tem dentro aqui, doutor? Tem aqui uma água? Geralmente não tem nada ou fezes mesmo. A gente chama de fecalito, pequenas bolinhas de fezes, como se fossem pequenas pedrinhas, que podem entrar e preencher esses divertículos. E podem ficar? Podem ficar, mas algumas vezes isso pode ser uma das causas do processo inflamatório, que aí quando acontece a gente chama de diverticulite. Isso, doutor, pequenas, para a gente entender, são pequenas craterazinhas que estão formando na parede do intestino. Isso pode perfurar o intestino? Isso pode perfurar o intestino. Na verdade, a diverticulite acontece quando a gente tem uma inflamação com micro perfurações, ou você pode ter perfurações maiores, até com extravasamentos de fezes para a cavidade. O senhor falou assim que tem essa questão. Tem um fator hereditário também? Existe uma predisposição familiar. Então, quando tem outros casos na família, a pessoa tem uma predisposição maior a ter. Aqui, doutor, o que essa foto aqui é um raio-x, parece? Isso, então esse é um raio-x contrastado, então é injetado contraste no reto do paciente, o contraste vai preencher o intestino. Aqui a gente está mostrando o que são essas bolsinhas, olhando agora do lado de fora. Parece enfeite de Natal, não tem nada a ver, né? Parece um enfeite de árvore de Natal mesmo. Mas aqui a gente vê, então, as bolsinhas que a gente estava olhando por dentro, o orifício da bolsinha, e a gente vê uma espécie de hérniazinha, doutor? Isso, como se fossem pequenas hérnias na parede do intestino. E pode perfurar, doutor? Pode perfurar. O senhor falou assim antes que tem assim, cuidado com o alimento, eu até perguntei do alimento. Que tipo de alimento assim, pode provocar ou pessoa que tem essa predisposição tem que evitar?
Então, essa é uma pergunta bastante importante porque talvez seja a medida mais importante para que a gente evite ter esse tipo de complicação. Então, a primeira coisa é que ter divertículos no intestino é um problema bastante comum, mesmo se você comer direitinho. Tá. Alguns estudos mostram que conforme os anos vão passando, a gente vai soprando mais velhinha no aniversário, vai aumentando a chance de ter divertículos no intestino. Até 60% das pessoas com 60 anos de idade podem ter isso. O que da alimentação, que ao longo desses anos pode aumentar a chance dos divertículos aparecerem e de acontecer uma inflamação. Principalmente uma dieta pobre em fibras. Tá. Isso favorece que a pessoa fique mais... O mais... precisa disso, o intestino precisa disso. Sim. Se você come poucas fibras, o paciente geralmente tem prisão de ventre, tem fezes mais ressecadas, e aí o nosso intestino precisa contrair mais, fazer mais força para empurrar esse bolo fecal. E é fazendo força que nos pontos de fraqueza vão aparecer os divertículos. Isso dói? A pessoa tem dor de barriga, doutor, tem diarreia? Como é que eu sei que eu tenho isso? Os sintomas de ter divertículo são difíceis de você bater o martelo que são exatamente do divertículo, porque eles se confundem bastante com sintomas de prisão de ventre e também com outro problema que chama síndrome do intestino irritável. Mas a diverticulite é um problema agudo, é uma inflamação aguda. E aí sim é mais fácil de você identificar, porque como os divertículos normalmente estão localizados no lado esquerdo, né, no quadrante inferior esquerdo do abdômen, é ali onde geralmente se localiza a dor. É uma dor tipo uma cólica, mas que não vai embora, é uma dor persistente ao longo dos dias e pode estar associado a outros sintomas, enjoo, vômitos, paciente, se ele tem perfurações, o paciente pode ter febre, sintomas de um abscesso. Então, essa foto exemplifica, então, o processo inflamatório começa no divertículo, mas ele se estende para o intestino, para a parede do intestino, pode pegar naquela região inteiro, toda. Doutor? Não. Geralmente o processo... Só naquele quadrante ali que Só naquele quadrante. Agora, se você tiver uma perfuração, aí você pode ter complicações para a cavidade abdominal. Entendi. E a gente percebe que é na reta final já, doutor, assim, né? Isso. É na reta final do intestino delgado, já indo pro grosso aí, doutor. Isso. Então aqui no intestino grosso a gente tem do lado direito o cólon ascendente, do lado esquerdo descendente, e aqui ele faz um S do Senna. Tá. A gente chama de cólon sigmoide. É aqui onde se localizam a maioria dos divertículos. Então é aqui que geralmente o paciente tem a dor e as complicações nessas quadros de inflamação aguda. Agora, o perigo então pode, com o passar do tempo, a pessoa pode se tratar de uma coisa, medicamento, por exemplo, assim, o uso abusivo de medicamento pode levar a quadros assim, doutor? A ciência não conseguiu comprovar exatamente uma relação entre diverticulite e alguns medicamentos. Mas o uso de alguns anti-inflamatórios e corticoides pode aumentar o risco de outra complicação dos divertículos, que são sangramentos. Tá. Sangramento intestinal. É doença de gente grande ou uma criança pode ter, um adolescente pode ter, doutor? Muito raro que crianças ou adolescentes tenham divertículos e a complicação que é a diverticulite. É muito mais comum e os estudos mostram que aumenta a chance de você ter esse quadro de inflamação acima dos 60 anos de idade. Então é um problema mais da população mais velha. Diverticulite é uma inflamação dos divertículos, que são pequenas bolsinhas, pequenas bolinhas que aparecem. O lugar mais comum é no nosso intestino grosso do lado esquerdo. Intestino grosso, nada delgado, grosso. Né? Até pode ter no intestino delgado, mas é muito mais raro. Tá. E é próprio assim, das pessoas com mais idade já, né? Sim, sim. Esse é um problema que costuma aparecer já quando a gente já tem um pouquinho mais de idade. E se comer pouca fibra, corre o risco de ter. Sim, sim. Então, uma dieta com pouca salada, fruta, legumes, uma dieta rica em comida muito industrializada e gordurosa, o que é comum aqui no nosso Ocidente, e uma dieta com baixa ingestão de líquidos também. Se a gente toma pouco líquido, a gente tem uma tendência às fezes ficarem mais ressecadas. Doutor Vinícius, as pessoas também já estão interagindo conosco, mandando suas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. A Abiá Nogueira, de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Obrigado, Abiá, Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, viu?
Minha avó dizia que comer pipoca dava diverticulite. É verdade isso, doutor? Pergunta a Biá. Olha, Ferdinando, eu estava rezando para que alguém perguntasse isso. Acho que essa é a pergunta mais comum que a gente acaba escutando no consultório, né? Se o problema acontece porque alguma coisa entra naquela bolsinha, causa uma obstrução ou uma microperfuração, por que uma pipoca ou piruá, né, não pode entrar lá e causar esse problema, né? Então, por muito tempo se recomendou que pacientes que tivessem divertículo não ingerissem nada que tivesse semente. Não só pipoca, não pode comer semente de goiaba, tomate, nada disso. Para não ter o perigo de entrar ali. Exatamente. Bom, o que a ciência mostra, né? Se a gente for procurar trabalhos, estudos, ninguém nunca conseguiu provar que uma ingestão de sementes aumentasse o risco de diverticulite. Na verdade, alguns trabalhos até mostram que diminui o risco, porque quem come semente come mais fruta, fibras, saladas. Entendi. Então isso é mito? Mito. Oh, que bom. Quem tem pode comer à vontade, não precisa mais passar vontade. Isso é bom. A próxima pergunta aqui, ó, pode comer pipoca, minha gente. O Luiz Assis Nobre de Mafra, Santa Catarina. Bom dia, Luiz, que bom que você está conosco aí representando Mafra. Quem tem diverticulite pode fazer lavagem intestinal? Pergunta o Luiz, doutor. Ótima pergunta, Luiz. Bom dia. Bom, a diverticulite é um problema que frequentemente faz com que o paciente vá ao pronto-socorro, né? Geralmente por uma dor abdominal. E muitas vezes essa dor abdominal pode ser só por uma prisão de ventre. Fazer a lavagem, então, pode resolver o problema? Geralmente não, tá? E na verdade pode piorar. Se o problema acontece por uma microperfuração, o que é a lavagem intestinal? Passa uma sonda através do ânus no reto e é injetado líquido para amolecer as fezes. Isso aumenta a pressão ali dentro do intestino. Se você tinha uma microperfuração, essa micro pode virar uma perfuração maior. Ou às vezes você tem uma perfuração bloqueada e quando você injeta esse líquido lá dentro, você vai desbloquear e acontecer um vazamento de fezes para a cavidade abdominal. Então, se você realmente suspeita que o paciente possa ter diverticulite, não se deve fazer de forma alguma uma lavagem intestinal. Doutor, o Abraão Teles, nome bíblico, é Abraão Teles de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Bom dia, seu Abraão, que Deus abençoe. Muito obrigado por estar assistindo o nosso programa, viu? Como evitar o aparecimento desse tipo de doença, doutor? Como evitar? Qual é a lição de casa aí, doutor? Ótimo. A gente tem que pensar nos fatores de risco para ter essa doença, para conseguir evitar. Então, quais são eles? Além da alimentação, ingerindo bastante fibras, tomando bastante líquido, outras medidas que nos ajudam a manter o intestino em dia. Por exemplo, uma atividade física regular. Essa é uma forma de diminuir a chance dos divertículos aparecerem. Manter o peso em dia, ou seja, lutar contra a obesidade, manter uma alimentação evitando a obesidade, essas são as principais medidas para se evitar que se tenha esse tipo de complicação. O Valdisney Souza, de Salvador, Bahia. Obrigado, Valdinei, que Deus te abençoe, que bom que você está conosco aqui em Salvador. Como eu posso detectar os sintomas iniciais da doença? Pergunta o Valdisney ou a Valdisney, doutor. O sintoma mais comum realmente é a dor no quadrante inferior esquerdo do abdômen, o local onde é mais comum de ter os divertículos. Então, se você tem É intensa, é aguda? Sim, costuma ser uma dor forte, diferente daquela cólicazinha de prisão de ventre que vai e volta. É uma dor que se torna persistente, forte, e geralmente acompanhada de náusea, vômito, sensação de estufamento na barriga e, de acordo se o paciente tiver algum tipo de complicação, ele pode ter febre. Entendi. O intestino grosso, onde tem os divertículos, ele é muito próximo da bexiga, então o paciente pode ter algumas queixas urinárias, vontade de fazer xixi toda hora, ou mesmo um pouco de ardência e pode até ter alteração no exame de urina. Por ser bolsinha, doutor, assim, bolsinha que a gente entende assim como uma pequena hérnia ou um pequeno reservatório, pode ter assim, ser uma infecção, muitas bactérias ali, um acúmulo de bactérias, um armazenamento de bactérias? Na verdade, não só na bolsinha, né? Como é uma bolsinha do intestino grosso e a nossa flora bacteriana no intestino é enorme, a gente tem, né,
a presença dessas bactérias, todo mundo né, tem. Então, se você tem uma complicação, por ter uma quantidade grande de bactérias, facilita com que essa contaminação, a gente diz popularmente, vá para o sangue, por exemplo. Ô, doutor, é a pessoa assim que, por exemplo, álcool prejudica, refrigerante prejudica? Você falou assim, é uma ingesta rica em líquido, ou seja, líquido, mas pode ser essas coisas, ou isso prejudica, doutor? Sobre o álcool, tem alguns estudos que não conseguiram provar de que aumenta a chance de ter esse tipo de complicação. O café também é outra substância que tentaram provar e que, na verdade, não conseguiram provar uma associação. Mas se eu for pensar, quem bebe com mais frequência, geralmente também come pior, em termos de qualidade da alimentação. Tem mais ressecamento, etc. Mais gordurosa. A mesma coisa com refrigerantes. Quem toma mais refrigerante tem uma chance maior de ser mais sedentário, de ter uma chance maior de ter obesidade, e esses fatores aumentam a chance de acabar tendo divertículos e uma diverticulite.